Olá, vamos dar continuidade aqui a essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre ambiente de desenvolvimento. Hoje eu vou falar sobre Docker, né? Eu já falei sobre EasyPHP, sobre Champ, sobre WAMP, sobre MUMP, sobre Bitnami e agora eu vou falar sobre Docker. Docker, eu acho que é a ferramenta mais moderna que surgiu nos últimos anos aí para que ambiente de desenvolvimento, não só de desenvolvimento, a Docker é usada em produção, então é a ferramenta mais moderna, mais robusta, porém também um tanto mais complexa. Eu acho que foi a última ferramenta, eu tinha uma certa resistência contra a Docker, né? Falando a verdade, um certo preconceito contra a Docker, não sei porquê, mas é a ferramenta que eu demorei mais para realmente passar a utilizar. Na real, estou utilizando efetivamente o Docker faz 1 ou 2 meses em um projeto em produção, né, que eu vi a necessidade de usar o Docker. Antes eu não via necessidade, e nesse projeto eu finalmente vi a necessidade e a praticidade de usar o Docker. Vamos lá. O Docker, ele vai além de um software para você criar ambiente de desenvolvimento, né? Ele vai muito além disso. Ele, né, basicamente, é um virtualizador de ambientes, digamos assim. Né? Ele trabalha com containers, com um conceito de containers. Ele pega as aplicações e cria ambientes virtualizados, isolados do seu sistema operacional. Tipo, ele utiliza recursos do seu sistema, a memória, igual quando tu usa eu esqueci agora, máquinas virtuais, né, VMs, né, VMware da vida, VirtualBox. Ele cria, né, ele é um virtualizador, igual esses outros softwares, só que é voltado para o desenvolvimento, né? Então ele não, tu não precisa, tu poderia fazer isso que ele faz usando o VirtualBox, né? Tu iria lá baixar o VirtualBox, criar uma máquina virtual com algum sistema, o Button, o CentOS, e iria criar ali o teu ambiente. Só que isso não é viável se você quer rodar, tipo, 30 máquinas virtuais, né? Sabemos que isso não é viável, vai consumir toda a memória do seu host. E é a facilidade que o Docker se propôs, né? A resolver essa coisa de criar vários ambientes virtualizados, porém sem exaurir ali o teu host. Então ele utiliza ali os recursos do host, memória, CPU, porém ele cria um ambiente virtualizado para a tua aplicação, né? Então tu consegue instalar várias aplicações rodando PHP, só que cada aplicação virtualizada, cada container vai ter suas configurações do PHP isoladas. Isso é bom tanto para segurança, quanto para controle de performance, quanto personalização de configurações. Então, eu estou falando bem por cima, mas tem muito mais por trás disso aqui do Docker, é óbvio, né? Faz 2 meses que eu estou efetivamente vendo todas as funções, então eu estou falando por cima, mas basicamente isso, ele cria um ambiente virtualizado para a tua aplicação, e isso te dá tipo, possibilidades enormes em vários âmbitos do desenvolvimento. Diferentemente das outras ferramentas para montar ambiente de desenvolvimento, ele não é tão intuitivo, digamos assim, né? Você vai precisar fazer um estudo, você vai precisar estudar sobre Docker para ver como é que ele funciona. Ele não é difícil, porém ele foge do padrão que geralmente a gente está acostumado. Quem trabalha e trabalhou com aquelas outras ferramentas está acostumado com um padrão diferente de trabalho, né? Em questão de interface e tal, muitas vezes não está acostumado com o terminal, né? Com o linha de comando. Então, com o Docker, tu vai precisar trabalhar em linha de comando muitas vezes. Pelo menos eu, né, como eu trabalho em servidor online com o Docker, né,
cloud, VPS, com o Docker, eu acabo tendo que trabalhar só via terminal. Eu não uso, geralmente, ferramentas gráficas para trabalhar com Docker, é tudo via terminal, que é o que eu mais gosto, eu prefiro trabalhar via terminal. Então, é uma coisa que muita gente não está acostumada e que vai precisar se acostumar. Ele também trabalha com algumas coisas modernas na questão de arquivos de configuração. Ele trabalha, por exemplo, com padrão IML para criar certos arquivos de configuração que muita gente, às vezes, pode não estar acostumado. Mas, falando mais um pouquinho sobre Docker, né, uma das facilidades que o Docker te dá é a questão de imagens. Tu pode criar uma imagem da tua aplicação e colocar isso para rodar em containers. Então, tu cria uma imagem e essa imagem vai ser reutilizável. Por exemplo, você criou lá uma landing page. Tu consegue transformar essa landing page em uma imagem Docker e usar essa imagem para subir essa landing page aonde for que tu quiser que tenha o Docker rodando, que você possa usar imagens Docker para subir aplicações. Então, por exemplo, a DigitalOcean permite isso. Tu pode criar aqui tua imagem Docker no teu computador e tal, e depois ir lá na DigitalOcean e subir essa imagem que ela vai rodar. Essa é uma das facilidades do que o Docker se propôs a resolver essa discrepância entre os ambientes de desenvolvimento. Como é um ambiente de desenvolvimento virtualizado ali dentro do container, ele vai ser sempre virtualizado de forma igual em qualquer sistema operacional. Então, se eu instalar o Docker no Windows e rodar o ambiente virtualizado, o meu container virtualizado ali, ele vai ser o mesmo se eu estivesse rodando em um macOS, porque o que importa é o container e não o sistema. Então, o Docker, ele meio que é o paizão ali que prepara o ambiente e deixa o ambiente igual em todos os sistemas operacionais possíveis. Então, se você está usando em um Ubuntu e quer rodar a mesma aplicação em um servidor CentOS, se tu está usando o Docker, ele vai rodar normalmente, porque o que importa é o Docker. O Docker vai virtualizar o ambiente da mesma maneira em todos os sistemas operacionais. Então, essa foi a vantagem da criação do Docker. Se eu não me engano, o Docker é uma ferramenta que foi criada pelo Google. Se eu não me engano, o Google já utiliza há alguns anos, né, mas veio à tona não faz tantos anos, né, que os desenvolvedores começaram a usar e falar do Docker publicamente, assim, com mais empenho. Mas, se eu não me engano, eu não conheço muito bem a história, eu não sou muito de ficar garimpando história de criação de software, eu gosto só de usar e que me atendam, né? Mas eu acredito que foi isso. Então, o Docker aqui, né, tem essa facilidade de criar as imagens. E com essa facilidade, né, a gente tem o Docker Ruby. Né? O que é o Docker Ruby? Basicamente é o que temos lá no EasyPHP, né? No Bitnami. São os softwares que a gente tem, as imagens, no caso aqui, né? A gente chama de imagens no Docker, são as imagens que a gente tem disponíveis publicamente para a gente usar. Então, enquanto ali no Bitnami tu vai clicar lá para instalar o WordPress, por exemplo, aqui no Docker, você vai vir no Docker Hub e vai procurar a imagem do WordPress. Então, tu vai conseguir, por exemplo, instalar completamente o WordPress, setando até variáveis de ambiente, várias coisas mais avançadas, tu vai conseguir aqui no Docker Hub. E é basicamente isso que temos aqui. Então, meu tempo de gravação está acabando, então eu vou encerrar o vídeo por aqui e vou fazer outros vídeos mais elaborados sobre Docker no futuro. Mas dê uma olhada aí no Docker que vale a pena.